Tudo bem, pessoal? Então chegamos aqui no nosso último bloco sobre federalismo fiscal. Nesse último bloco a gente vai falar sobre repartição de encargos. Eu escolhi 2 encargos, que são encargos que caem em várias provas de orçamento e também caem nas provas de finanças públicas, que são os encargos de educação. E depois a gente vai falar sobre os encargos de saúde. Primeiro eu vou dar os percentuais, vou explicar alguma coisa e depois a gente entra firme na parte relacionada a algumas peculiaridades. Então vamos lá. Vamos começar com a educação. Então na educação você tem a União, você tem os estados e você tem os municípios. Aí a primeira pergunta é: como é que a Constituição Federal estabelece a repartição de receitas para a educação nesses 3 entes? Então a União deve aplicar 18% dos impostos. Os estados e municípios, 25% dos impostos. Pelo menos, tá? Pelo menos. O que mais a gente pode falar sobre a questão da educação? É que na educação você vai ter um ensino básico, ensino infantil, você vai ter um ensino fundamental ou um ensino médio. Como é que é a distribuição entre os entes da federação sobre isso? Basicamente você vai ter os estados e municípios dividindo isso aí. Então os estados, eles vão ficar com ensino fundamental e médio, fundamental mais o médio, e os municípios vão ficar com o infantil mais o fundamental. Isso não é bom. Ah, mas é bom ter mais de um responsável? Não. Em federalismo fiscal não é bom ter mais de um responsável. No federalismo fiscal é bom ter um único responsável para cobrar dele porque é que as coisas não estão fluindo bem. Então aqui você tem uma duplicidade de esforços. Fundamental aqui, fundamental aqui. Isso aqui são as prioridades. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar sobre, principalmente, os impostos no âmbito dos estados e municípios. Porque a pergunta é a seguinte: só entra imposto ou entram as transferências constitucionais? Eu já vou te adiantar. Entram as cotas constitucionais. Então aqui, para os estados e municípios, é 25% dos impostos mais as cotas constitucionais. Depois eu mostro isso, quando eu for passando os slides. Agora vamos falar de saúde. De saúde, o que é que você vai ter? Você vai ter de novo a União, você vai ter os estados e você vai ter os municípios. E aí o que é que a gente precisa saber? No caso da União, qual é o volume mínimo que deve ser aplicado na União? Aí eu vou dar uma dica. Não existe recurso da União vinculado a imposto. O que existe é um valor de chegada. Então, o valor mínimo é 15% da receita corrente líquida. 15% da receita corrente líquida da LOA, da União, deve ser aplicada em saúde. 15% da receita corrente líquida. De onde vai vir esse dinheiro? Não importa. Esse dinheiro pode vir, inclusive, de empréstimo, pode vir, inclusive, de operação de crédito. O importante é que eu chego num valor X e eu tenho que alcançar aquele valor X, que é diferente, por exemplo, daqui. Se a União arrecadar menos imposto de renda, se a União arrecadar menos IPI, se a União arrecadar menos, por exemplo, ITR, se a União arrecadar menos imposto de importação e exportação, se ela arrecadar menos, ela vai gastar menos, certo, em educação, porque está vinculado diretamente à arrecadação dos impostos. Quando eu chego em receita corrente líquida, considera os impostos? Considera, mas considera várias outras receitas. Considera todas as receitas correntes, tirando apenas algumas deduções. Então, mesmo quando uma receita aumenta e outra diminui, no geral o valor foi mantido. Então isso mostra que no caso da receita corrente líquida, a União ela vai ter que atingir esse valor, mesmo que alguns impostos tenham caído da arrecadação, porque pode ser que o imposto tenha caído da arrecadação, mas pode ser que a União tenha recebido mais receita de aluguéis. Se aumentar a receita de aluguel e diminuir a receita do imposto de renda,
esse 15% de receita corrente líquida ela é mantido. Agora, se aumentar a receita de aluguel e diminuir, e diminuir a arrecadação de imposto de renda, a União vai gastar menos dinheiro em despesas com ensino. Beleza? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Aqui não tem uma vinculação direta, aqui você tem um valor de chegada. Esse valor de chegada depende da arrecadação de várias receitas, não uma só. Aqui não, aqui é só um tipo de receita, só imposto. Aqui é só imposto. E como é que funciona nos estados e municípios? Aí nos estados e municípios a regra é basicamente a mesma, só que o percentual muda. Para os estados é 12% dos impostos e para os municípios é 15% dos impostos. Então, moral da história, só para ficar claro, no caso dos estados, ó, 25% mais 12%, ó, dos estados, 25 mais 12, isso aqui dá 37%. No caso dos municípios, vai ser 25 mais 15, aqui já dá 40%. Nos municípios, %40 vai para educação e saúde. O que isso mostra? Isso mostra que a Constituição Federal deu uma prioridade máxima, alta, para saúde e educação, e já amarrou isso para todos os entes subnacionais. Para a União, ela amarrou na educação e deu uma outra amarrada, isso aqui foi recente, foi a emenda constitucional 85, que criou isso aqui. Isso aqui, só para deixar claro, emenda constitucional 85. É recente ela. Tá bom, pessoal? Vamos para os nossos slides para a gente explicar mais algumas coisas que estão faltando. Então, como eu já falei, a descentralização das receitas públicas promovida pela Constituição Federal não foi acompanhada de uma descentralização concomitante dos encargos. A União coube a tarefa constitucional de reduzir as enormes disparidades regionais. E aqui já dá o percentual, 18% para a União e pelo menos 25% para os estados e municípios. E aí como é que fica? Os municípios, ensino fundamental e infantil, e os estados, ensino fundamental e ensino médio. Aí como é que funciona? Na União não tem surpresas, são todos os impostos. O único imposto que não tem aqui é o imposto sobre grandes fortunas, porque ele não existe. Lembrando, o imposto sobre grandes fortunas, ele só pode ser instituído por lei complementar, e ele é de competência exclusiva da União, não reparte com ninguém. E aí vamos para os estados. Nos estados, aqui estão todos os impostos estaduais, o ITCMD, o IPVA e o ICMS. Aí você pergunta, o que é que esse imposto de renda está fazendo aqui? Simples. O imposto de renda cobrado sobre as pessoas físicas ou jurídicas do próprio Estado, as autarquias e fundações públicas inclusive, ele fica retido no próprio Estado. Então ele já entra aqui nessa conta. Só que o que é que entra? Ó? Entra o FPE, a cota parte do imposto de exportação e a cota parte do IOF Ouro. Também entra no circuito. Beleza? Mas, agora vamos falar dos municípios. Entra o IPTU, o ITBI e o ISS. Aqui entra o imposto de renda retido na fonte. E entra o ITR caso o município opte por cobrar 100% opte por arrecadar o ITR. Aí fica a cargo do município, ele também entra nessa conta. Quem mais entra aqui? Ó? A cota parte do ITR, a cota parte do IPVA, a cota parte do IOF Ouro, o Fundo de Participação dos Municípios, a cota parte do IPI Exportação e a cota parte do ICMS. Beleza? E no Distrito Federal, soma tudo, o que está no Estado e no município. Agora, saúde. A saúde ela é diferente. A saúde você não segrega. Por exemplo, enquanto no ensino você diz, olha, município você fica com infantil e fundamental, Estado você fica com fundamental e médio. Na saúde não tem isso. Certo? Não tem essa coisa tão clara. E aí você tem os percentuais que eu já mostrei aqui no quadro. E agora vamos lá. No caso da União, 15% da receita corrente líquida. Nos casos dos estados, o que é que acontece? 12%. 12% sobre quem? ITCMD, ICMS e IPVA, o imposto de renda, o FPE e a cota parte do IPI exportação. No caso dos municípios, IPTU, ITBU e ISS, o imposto de renda retido na fonte, o ITR, se o município arrecadar, cota parte do IPVA, cota parte do ICMS, aqui só lembrando, 50%, aqui é 25%, cota parte do ITR, 50%, fundo de participação dos municípios é quanto? 24,5%, cota parte do IPI exportação, 2,5%, porque vai 10% para os estados, sendo que desses 10%, um quarto vai para os municípios.
beleza? E o Distrito Federal completo. Beleza, pessoal? Pessoal, agora eu vou passar alguns slides aqui só para a gente encerrar, trazendo alguns pontos de vista finais sobre a questão do federalismo fiscal. Então vamos lá. Quais são os pontos fortes do modelo brasileiro? A partilha de competências tributárias é um instrumento poderoso à cooperação. Na medida que você tem vários entes que dependem da receita da União, você entende que esses entes subnacionais tendem a cooperar com a União. Você vê que o município tende a cooperar com o Estado no que tange à fiscalização do IPVA, do emplacamento, porque ele vai receber parte do dinheiro. A descentralização favorece uma maior integração social, através do envolvimento dos cidadãos. Os instrumentos estatais para atender a sociedade estão mais próximos desenvolvidos. A descentralização e integração são os ingredientes necessários à instituição de formas eficientes de controle da sociedade sobre as ações de governo. Riscos. A descentralização de recursos aumenta as dificuldades de coordenação de política fiscal. A descentralização dos recursos e o poder para administrá-los afeta a capacidade do Estado a atuar com a finalidade de concentração regional de renda, de evitar a concentração regional de renda. Podem ocorrer desequilíbrios verticais, certo? Assim são utilizadas as transferências intergovernamentais e intergovernamentais voluntárias autônomas. Por meio das transferências constitucionais, o modelo brasileiro confere alguma segurança de receita aos entes subnacionais, na medida em que permite a participação desses entes sobre receitas nacionais. O sistema de competências concorrentes e comuns agrava a questão do desequilíbrio vertical. No caso da Constituição Federal, você tem competências comuns, então são de todos, então você não tem um responsável, e você tem as competências concorrentes, competindo à União, normas gerais e competências suplementares aos estados. Isso também pode não ser bom, porque você fica com muitos entes responsáveis pelo mesmo encargo. O ideal era ter entes mais responsáveis por determinado encargo, porque ele seria o único responsável por aquilo, e os outros iriam cobrar dele a fiel atuação e correta atuação dele. E aí, sobre os desequilíbrios, você tem dois desequilíbrios. O horizontal ocorre entre entes no mesmo nível. Por exemplo, alguns estados ou municípios apresentam escassez de recursos frente aos seus compromissos, enquanto outros estados ocorre o inverso. E o vertical, por exemplo, quando os estados ou municípios apresentam falta de recursos frente às suas despesas e o governo central apresenta excesso. Então, quando você tiver um desequilíbrio vertical, como é que você conduz? Você tem as transferências intergovernamentais da União para os estados, da União para os municípios. É uma forma de reverter o desequilíbrio vertical. E alguns exemplos. Vertical. Quais são as causas? Falta uma clara definição de responsabilidades, maior concentração das receitas do governo federal e descentralização das despesas. Cuidado com essa frase, porque essa frase ela pode te induzir a dizer que em 67 era pior, e na verdade em 67 ainda era mais concentrado. E em 68 é que ficou mais tranquilo, mas mesmo assim hoje, vários acadêmicos e estudos reclamam ainda do excesso de concentração no governo central. Eles criticam desde que você não faça uma comparação com 67, porque em 67 ainda era mais concentrado, conforme a gente viu durante a aula. E o poder de tributar sobre as mesmas bases, consumo, renda e patrimônio, gera diferentes níveis de governo e gera efeitos adversos. E a causa do desequilíbrio horizontal seria a competência tributária horizontal. O principal desequilíbrio horizontal que a gente tem é o ICMS. Você vê que tem a guerra do ICMS entre os diversos estados da federação. E algumas considerações finais. De 1990 a 2000, o cenário dominado pelo ajuste fiscal deixou em segundo plano a busca pela eficiência, uma reforma tributária paralisada, lentidão na redução das desigualdades regionais e insucesso nas políticas de desenvolvimento regional, conduzidas pelo FNE, FCO e FNO. De 2000 a 2010, ainda há uma concentração excessiva de receitas e dos gastos na União, transferências de encargos para estados e municípios são as receitas correspondentes. Cuidado também com essa frase. Essa frase está certa, ocorre muito na mídia, mas cuidado para não comparar com 67. Em 67 tinha uma concentração ainda maior. A redução das bases das transferências intergovernamentais, por que isso acontece? Na medida que a União concede muitos incentivos de IPI, ela diminui o recurso do FPE e do FPM. Fato, entendeu? Acirramento da guerra fiscal do ICMS, conflito vertical, que é o que eu falei no item 3. O item 3 e o item 5 estão conectados. Disputa pela receita do FPE da União para aquecer a economia, a desoneração reduz impostos que são partilhados. Ou seja, quando você desonera impostos que são partilhados, você não prejudica só o principal, não, o governo central. Você prejudica os entes subnacionais.
E estados e municípios mobilizados para conter a corrosão das transferências da União. O 6 também está conectado com o 5. Beleza? Agora vamos fazer umas questões para a gente fechar isso. Ocorre que, vamos lá, a Constituição Federal de 88, em clara adoção dos princípios federativos da teoria de freio e contrapesos, preconizados por Montesquieu, houve por bem dotar os entes públicos de capacidades legislativas diversas com o fito de alcançar um verdadeiro federalismo. Ocorre que há certas exceções para esses princípios, notadamente quando há mais de um ente federado poder legislar sobre a mesma matéria. Assim, há poder de mais um ente legislar sobre a matéria. Vamos lá. Então a gente sabe que tem as competências comuns e as competências concorrentes. Aí vamos ver. Sim, quando não houver quebra da autonomia superior. Não, pode. Então aqui está errado. Onde tem não, já está errado. Sim, desde que haja prévia concordância de todos os entes federados, devidamente homologada pelo presidente da mesa diretora do Congresso. Não. Sim, quando houver medida provisória que autorize. Sim, trata-se de competência concorrente. Gabarito letra E. Certo? Próxima questão. Com relação às receitas públicas, assinale a opção correta. O federalismo brasileiro contempla as denominadas receitas transferidas, que correspondem àquelas arrecadadas por determinado ente da federação, pela competência que lhe é atribuída e compartilhado com os demais. Verdadeiro. Em sentido amplo, ele quer correto, então a princípio é essa, né? Em sentido amplo, as receitas públicas consistem em recursos financeiros obtidos pelo Estado em caráter transitório e que representam o aumento de seu patrimônio. Não em caráter transitório, certo? E aumentam a sua disponibilidade financeira, não é o patrimônio. Então aqui está errado. Quanto à sua periodicidade, as receitas públicas classificam como extraordinária quando integram um fluxo normal e ordinária quando eventuais. Ele trocou. Aqui é ordinária e aqui é extraordinária. Aqui está errado. Aqui estava errado também. Os tributos são receitas ordinárias. Falso. Derivadas. As receitas derivadas são aquelas obtidas a partir da exploração. Essas aqui são as originárias. Então aqui está errado. A exemplo dos depósitos, calções, fianças, indenizações, empréstimos e empréstimos compulsórios, as entradas provisórias são consideradas receitas públicas correntes. Vamos tirar daqui empréstimos, vamos tirar daqui indenizações e vamos tirar daqui empréstimos compulsórios. Essas entradas provisórias são consideradas receitas públicas extra-orçamentárias. Então aqui está errado, aqui está errado. Próxima questão. Em relação ao federalismo fiscal, é correto afirmar que, aqui é a opção certa, o Brasil possui um sistema federativo aberto, já que a Constituição deixa livre as bases tributárias. Ele tem um sistema fechado. Ele não deixa livre. Ele amarra bem. As transferências de recursos entre os entes da federação só pode ocorrer da União para os estados e destes para os municípios. Falso. Também pode ser da União para os municípios. Então, 2 erros. A legislação nacional faculta o direito de estabelecer a operação de crédito entre os diferentes entes da federação. Falso. Isso está em LRF. Regra geral, um ente da federação não pode conceder empréstimos ou operação de crédito para outro. Ponto. Os municípios brasileiros possuem bases tributárias importantes, mas a administração desses tributos deve ser executada pelos níveis estaduais. Falso. Ou seja, os tributos que são municipais, só quem cuida desses tributos é o próprio município. Não é repassado para os estados, não. Falso. O federalismo brasileiro, em grande parte, constituído pelas transferências intergovernamentais estabelecidas na Constituição, conferindo alguma segurança para os entes subnacionais, porém não estão expedidas transferências autônomas por parte do governo central. Certo. Essas autônomas são as voluntárias. Mais uma questão. Com relação ao federalismo fiscal, não é correto afirmar. Ele quer a opção errada. O modelo ideal de responsabilidade fiscal entre diferentes níveis de governo atribuiria aos governos estaduais e municipais as atividades alocativas, enquanto as atividades distributivas, bem como as alocativas de caráter nacional, seriam executadas pelo governo federal. Pessoal, a princípio esse é o gabarito. Ah, não, essa aqui está verdadeira, ele quer errada. Eu já ia no erro, aqui está certo. A estabilidade e o equilíbrio financeiro são condições necessárias, mas não suficientes para que o propósito de eficiência na gestão do recurso, por meio da descentralização, de fato seja alcançado. Vamos deixar um espaço aqui.
A descentralização e a integração são ingredientes necessários à integração de formas eficientes de controle na sociedade sobre as ações de governo. Verdadeiro. A descentralização favorece uma boa integração através do envolvimento dos cidadãos e da determinação dos rumos da sociedade. Verdadeiro. Então, até agora eu estou na dúvida na B e vamos para E. As decisões sobre o aumento de despesa ou sobre a distribuição setorial dos gastos são tomadas no mesmo nível, relativas às medidas a serem utilizadas em um país ou organização federativa. Falso. Então, essa aqui está verdadeira, essa aqui está falso. Por quê? É o seguinte. Dentro de uma federação, nem sempre quem toma as decisões de governo, que é o governo central, certo? Vai ficar com os encargos. Muitas vezes quem toma a decisão e arrecada vai passar os encargos para o nível subnacional. Então o que é que ele está falando aqui? Ó? Os gastos, as decisões sobre aumento e os gastos são tomados no mesmo nível das decisões da execução. Ou seja, o nível decisório é um, o nível executor é outro. Essa questão, essa frase que está errada, ela já caiu em várias provas da ESAF. É uma questão batida de prova. Então é errado, tá, pessoal? Não erre essa questão. Pessoal, com isso, é com a grande honra que a gente encerra aqui realmente o que a gente tinha para dizer sobre federalismo fiscal. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do curso. Estamos juntos. Mandem suas dúvidas aí no fórum para a gente poder esclarecer o máximo que a gente puder. É isso.